Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso projeto Nova Era Espiritual, baseado na obra do médium Ricardo Marque, ditado pelo Ministério da Evolução Espiritual. Como vocês já puderam acompanhar nos vídeos anteriores, esse projeto é um projeto onde nós vamos trazer para vocês esta obra na íntegra, capa a capa, como se costuma dizer, mostrando para vocês todas as informações que a equipe espiritual ela tem a preocupação de fazer com que nós estejamos cientes, despertar a nossa consciência, o nosso comportamento moral, as nossas atitudes, para que nós nos tornemos cada vez mais espíritos bons e merecedores de continuarmos habitando o planeta Terra, que é o planeta que está passando no processo de regeneração, tá certo? A partir de agora nós vamos adentrar, nós vamos mergulhar detalhe a detalhe, palavra a palavra, linha a linha de todo esse texto. São 29 capítulos, como eu disse no vídeo anterior, começando pelo primeiro vídeo de guerra, onde não existe compatibilidade entre um planeta de paz, onde vai reinar a fraternidade, como nós já vimos nos vídeos anteriores, pelo próprio texto, onde a Gênese de Allan Kardec, ela nos traz essa informação lá nos últimos capítulos. Lá nos últimos capítulos você vai achar isso, a nova geração, a transição planetária, não é certo? Então a fraternidade é que vai reinar, o amor é que vai reinar, a crença em Deus, o convívio fraterno entre os seres humanos. Nada disso combina com a guerra, evidentemente. Então esta é a preocupação que o plano espiritual tem de nos fazer despertar a consciência. E o fazer despertar a consciência muitas vezes é com um puxãozinho de orelha, um presta atenção, não faz isso, não faz aquilo, você vai se machucar, você vai cair. Não é assim que a gente faz com as crianças? O plano espiritual faz a mesma coisa conosco, de um modo carinhoso, amoroso, mas direto ao ponto, sem rodeios. Por que isso? Porque nós já estamos em condições de entender, né? A linguagem passada pelos livros anteriormente, pelos ensinamentos, elas tinham as suas peculiaridades da época, as suas limitações, que agora eles estão deixando muito às claras para nós. Como vocês puderam ver no vídeo anterior, eles dirão tudo o que acontece no plano espiritual para nós. Então, cabe a nós termos a consciência desperta, a boa vontade, para nós podermos atuar em cima disso e nos tornarmos um planeta melhor, seres humanos, espíritos melhores, merecedores da bênção de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham um ótimo estudo. Muito, muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos ao nosso painel de leitura. Muito bem. Então hoje nós começamos a estudar efetivamente o livro A Nova Era Espiritual, começando pelo capítulo de guerras. Esse capítulo é um capítulo que contém 12 subtítulos. Então nós vamos iniciar hoje com o capítulo número 1, o julgamento para quem começou o campo da guerra. Julgamento para quem começou o campo de guerra. E nós iniciamos então com 3 questões do Livro dos Espíritos. A questão 742, qual a causa que leva o homem à guerra? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das suas paixões. O item 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito?
Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Guerras. Certas atitudes de chefe de estados, ou seja, presidentes, coronéis, subcomandantes, reis, levam à morte e à intolerância. Vemos isso como uma catástrofe, onde se abandona o amor e deixam o ódio mortal destruírem pessoas e espíritos inocentes. Neste mundo carnal, onde a guerra se releva pela ganância, muitas pessoas de bem são aniquiladas por seus poderosos líderes. Cada ação tem uma reação. No mundo carnal, muitas pessoas são transformadas em pó. E isso nós daqui vimos tudo. Tomemos cuidado, então, com a incompatibilidade de gêneros, onde cada ser humano tem suas responsabilidades. Daqui, assistimos a tudo isso com muita atenção e notamos que muitos espíritos foram encarnados novamente para certo propósito, seja ele com a seriedade de serem resgatados. Caso este espírito não seja aniquilado pelo poderio econômico ou pela ganância extremista que os manifestantes fazem com a população, muitos deles terão que encarnar novamente para uma nova apresentação espírito terreno. Avaliamos a situação de uma criança que desencarnou. E esta criança desencarnou através das violentas guerras. Essa criança deveria desencarnar ou não teria atingido seu ponto culminante na nova morada? A resposta é simples. Claro que nenhum encarnado que está diante de uma guerra e tem o seu regresso arrancado pela estupidez de seres que se acham tão poderosos, virão de imediato para o nosso mundo. E o seu sofrimento será tão difícil de ser amenizado para voltar ao convívio do nosso campo espiritual. Queremos dizer que os nossos serviços estarão sempre disponíveis para resgatar esses irmãos que sofreram pela penumbra da violência e que não conseguiram dar conclusão ao seu encarne. Porém, não nos preocupemos por isso, pois se esse tipo de desencarne aconteceu, interrompendo a sua missão neste mundo terreno, aqueles pecados que ele carregava serão automaticamente perdoados e seu espírito será salvo. Esta é uma informação nova que eu acredito que nenhum de nós tínhamos. Todavia, se era de autoria desse espírito ter ido para a guerra e ter sido desencarnado de forma truculenta e dolorosa, será de responsabilidade dele. E este julgamento não é feito por nós. Este julgamento de absolvição e de livramento será feito a quem compete, ou seja, aquele que escreve toda a história humana e de todos os mundos, como está escrito no livro mais sagrado, na Bíblia. Vinde a mim e dai glória, pois é vinda a hora do juízo. Julgamento para quem começou o campo de guerra. Quando se começa uma guerra, o intuito daquele é destruir o máximo possível a vida daqueles que vivem em outras cidades, países, entre tantas nomenclaturas que podemos dar aos locais. Este ser que começa uma guerra não será de forma alguma trazido para o plano espiritual. Ou seja, na casa do Senhor este jamais entrará. Quando falamos que quem provoca a guerra jamais entrará no reino de Deus, estamos nos referindo à sua reencarnação presente. Podendo assim, em outra reencarnação, seu espírito ser perdoado, pelas benevolências que praticará na vida que virá.
Porém, este pagará de forma dolorida seus atos passados, ou seja, este que provocou várias mortes de pessoas inocentes, pagará em outros planos espirituais, podendo se levar por várias encarnações, os martírios profundos que foram provocados pelos seus pensamentos e ganância, não cabendo a nós, neste plano espiritual, o seu julgamento, sendo feito por quem tem esta competência. Assim é feito para com todos aqueles que querem destruir de forma violenta a vida de seus semelhantes, não deixando os mesmos concluírem os seus destinos espirituais. Mas este não é o único pecado. A ganância, o mau uso do poder, a destruição da casa que Deus deu a todos, a anarquia criminosa e todas as violências que a guerra traz em proporções elevadas. Ajustamos então partes que consideramos importantíssimas: as mortes causadas pela guerra, os espíritos em provação, o derramamento de sangue nas terras de Deus, a violência que a guerra traz, os preparativos espirituais para receber os inocentes que sofreram ataques, os tormentos psicológicos, os acertos territoriais, as crianças inocentes e suas mortes, fome, sede e medos, a produção de armamentos bélicos, as invenções terroristas, o conceito espiritual sobre a guerra.